Trabalhando com geometria simples. Aqui no Command painel de comando, na aba Create, nós temos a opção Geometria. Dentro da geometria, você já sabe, temos várias opções. A primeira delas que nós vamos explorar é os objetos primitivos. São esses objetos aqui. Eles são objetos bem simples, geometria bem simples, geometria básica. E nós vamos entender como a gente trabalha na criação de cada uma dessas geometrias. A primeira geometria que nós vamos aprender é uma geometria bastante utilizada na modelagem, que é o box. Então, clica-se no box, ele vai abrir as opções. Notem que eu já estou aqui nos parâmetros com o sistema métrico ativado. Então, só relembrando, sistema métrico você configura no Customize, Unit Setup, e no Unit Setup você diz que você vai trabalhar com o sistema métrico e as medidas vão ser digitadas em metros também. Tá ok? Então por isso eu já tenho aqui marcadas em metros. Toda a geometria primitiva que você escolhe para trabalhar vai aparecer aqui embaixo os parâmetros. Então você geralmente tem que dar os parâmetros para essa geometria ser montada. Os parâmetros eles podem ser digitados ou eles podem ser feitos visualmente na tela. Eu vou fazer as duas opções. A primeira opção que eu vou fazer é digitar diretamente na tela ou escolher diretamente as opções da geometria. Então, geometria box ativada, venho na minha viewport, na perspectiva, modo perspectivo, e eu vou clicar um primeiro ponto aqui na tela, seguro o clicado e arrasto o mouse. Eu estou marcando a base da minha geometria, tá? Qual seria a base do box? Então, se eu permaneço clicado, é uma diagonal que ele vai traçar entre os dois pontos. Eu estou com o mouse clicado, a hora que eu soltar, ele já sabe qual é a base. Agora eu preciso dar a altura da minha geometria. Então, o movimento para cima, o valor é positivo, para baixo, o valor é negativo. Notem aqui a alteração conforme eu movimento o mouse dos valores que eu tenho. Então, vou dar um clique aqui, aí eu tenho a geometria construída. Ainda dentro da criação de geometria, eu posso criar subdivisões, né? Eu tenho uma geometria que é um box formado por 6 polígonos, e eu posso fazer mais subdivisões dessa geometria. Isso vai variar de acordo a intenção que você vai ter nesse objeto, qual é o uso que você vai ter para o modelo que você estiver construindo. Então, F4, você vê as arestas, as edges do teu modelo, e aqui, vendo as arestas, você pode criar subdivisões no sentido de Y, no eixo de X e no eixo de Z. Então, é X, Y, Z. São em relação aos eixos de construção que você tem aqui. Então aqui você tem a subdivisão da sua geometria em vários polígonos. Isso é uma base para um futuro modelo que você estiver projetando. Vou deixar com uma divisão mesmo por enquanto. E aqui está. Se eu clicar novamente na tela, box ativo, eu crio uma nova geometria e assim por diante, vou criando as novas geometrias. A cor da geometria é automaticamente dada pelo software, mas se você quiser você mesmo determinar a cor, você vem aqui, box número 3, que é o terceiro box que foi criado. Eu vou clicar aqui, nessa abinha aqui, e aí eu tenho as opções de cores, de paleta de cores do 3D Max. Eu posso colocar by layer, que é a layer que é a cor original que vem, ou eu posso selecionar uma tonalidade entre essa paleta de cor aqui. Ok. Vai ficar na tonalidade que eu escolhi, na cor que eu escolhi. Ok. Eu tenho também a opção cubo. Box, eu posso dar medidas variáveis, né, para comprimento, largura e altura. E o cubo, logicamente, eu vou clicar e automaticamente ele já vai fazer o cubo totalmente proporcional. Então, dessa forma eu criei a geometria aqui. Para sair do comando,
botão direito do mouse no universo, aqui na cena mesmo, no universo da cena, ele desseleciona essa opção. Eu vou deletar as anteriores e vamos ao modo de edição. Modelagem, você cria e depois você ajusta. Você pode fazer esse procedimento. Então eu criei um box aqui. Agora, para modificar, para fazer a modificação, eu não vou mais no Create e sim no Modify. Então seleciono o objeto, a geometria, vou no Modify e no Modify eu tenho as opções para fazer a edição da minha geometria. A primeira delas é o nome. É muito importante tudo que for modelado, tudo que for criado ter um nome. Aqui nós temos somente esse box, mas de uma cena que você vai montar, que você vai compor, você vai ter muito mais elementos, muito mais objetos na cena. E para controle, ajuste, seleção, fica um pouco complicado se você não souber o nome do que você está modelando. Então aqui nós vamos dar um nome. Eu vou chamar de, ao invés de box, eu vou chamar de caixa. Ok? Então é minha caixa. Isso aqui é uma caixa, então eu sei que é um elemento cujo nome é caixa. Tá? Aqui desse lado eu tenho a cor. Eu volto novamente naquela paleta, dou 2 cliques aqui. Eu volto naquela paletinha de cor que nós vimos agora há pouco. A paleta de cor do 3D Max. Se você é o usuário do AutoCAD e prefere, você pode mudar para a paleta do AutoCAD também. Ele vai mostrar para nós a paleta de cores exatamente igual ao que o AutoCAD trabalha, né? Numericamente as cores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante, e as tonalidades e as variáveis de tonalidades. Isso vai de acordo ao teu processo, à tua familiaridade com algumas informações. Então aqui eu posso alterar novamente. A minha geometria tem esta cor. Aqui eu tenho o Modify List, que são lista de modificadores, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, onde eu posso aplicar algumas modificações em cima da geometria que eu tenho. Então eu tenho uma geometria e depois sobre essa geometria eu aplico um modificador. Pode ser um modificador que arredonde, um modificador que torça, né? Então são várias opções que eu tenho. Se eu clicar aqui, vai aparecer uma lista relativamente longa de opções de edição de geometria. Tá? São modificadores que eu posso aplicar em cima da minha geometria pré-desenhada. Aqui embaixo eu tenho os parâmetros. A geometria primitiva, ela permite algumas alterações. As alterações são as que estão aqui, são esses parâmetros. Um deles é a medida. Comprimento, esse comprimento é no sentido de y, é nesse sentido aqui, nesse eixo y. Então, eu vou aumentar para 3 metros. Tá? Então, aqui, 3 metros. A largura ou a espessura, eu vou dar 1 metro. Tem 1 metro aqui. E a altura, eu vou deixar com 2 metros. Então aqui, vamos mexer um pouquinho aqui no pan, zoom, letra Z, dá o zoom extend. Aqui eu tenho a alteração feita na minha geometria primitiva. Então aqui o que nós fizemos? Nós criamos e depois nós editamos. Nós também podemos criar diretamente. Eu vou mover um pouquinho a geometria aqui para o lateral. Move, W, Move, movi no eixo X. E eu vou novamente na criação de geometria Box. Aqui, o que eu vou fazer? Vou criar um novo box. Então aqui é um box, configuro com box. E eu vou entrar com as informações da geometria via teclado. Eu também posso trabalhar via teclado. Ó, Keyboard. Então no Keyboard eu posso definir a posição da minha geometria no universo, eixo X, Y e Z, e eu posso determinar as dimensões. Eu vou fazer exatamente igual ao anterior. Então, vou botar 3 metros, 1 metro e 2.
Eu também posso determinar a subdivisão aqui embaixo. A hora que eu determinei a posição, a hora que eu determinei a medida, estou certo disso, eu clico em Create. E ele vai criar para mim o outro box exatamente igual ao anterior. Então, são dois processos diferentes para fazer a mesma geometria, o mesmo objeto primitivo. Primeiro eu fiz, depois modifiquei com as medidas que eu queria, e essa eu já fiz direto com as medidas que eu queria. Não existe método certo, não existe método errado, existe método. Cada um faz como se sente mais à vontade. Ok? Então essa aqui é a geometria box. Vamos para a próxima agora no próximo vídeo.